Amores, tudo bem? Tudo a paz? Eita Deus! Meus queridos, é interessante, achamos aqui mais uma palavra. Na verdade, a gente já tinha passado aqui várias vezes, né? Quando a gente estava no sistema, engraçado que a gente lia a Bíblia, mas não fazia ideia sequer do que o texto traduzia, o que o texto queria falar. Por exemplo, 45 anos que eu fiquei no sistema, quando eu saí do sistema, que eu comecei a entender sobre transliteração, eu comecei a entender sobre. A pessoa falava assim: ah, você leu o versículo, agora você faz com esse versículo a interpretação do versículo. Ou você lê um texto, agora você contextualiza. Eu falava, gente, o que é isso? Hoje, querido, graças a Deus, fora do sistema, você aprende a Bíblia tranquilo, com muita calma, com orientação divina, não é a orientação dos pastores, da convenção, porque se tem uma coisa que eles não fazem é orientar, ele desorienta as pessoas. Por quê? Porque uma pessoa bem orientada, ele não é, ou ele não fica escravo do sistema. A pessoa que é orientada pelo próprio Eterno Criador, pelo teu espírito dentro de nós, a gente lê a Bíblia e a gente entende. No sistema ao contrário. Olha só, quando você chega aqui em Efésios capítulo 4, que você realmente começa a dar lugar ao entendimento disso aqui, a coisa fica diferente. É interessante. Não se esqueça que isso aqui foi o apóstolo Paulo que falou, ele que disse isso aqui. Vamos lá. Efésios 4, ele é uma escada. Toda escada tem um patamar e toda escada tem o último degrau, não é? São dois patamares, né? O primeiro e o último. Entre os dois patamares existem vários degraus, não é? E esses degraus, ele é feito no espaço, né? A escada, na construção civil, eu tenho muito parente, né? Tem parente que são engenheiros civil, tem parente que são pedreiros, né? Eu também, vamos dizer, vamos dizer que eu também, eu engano, né? Como pedreiro, não sou aquele profissional de ponta, mas eu engano, né? Como pedreiro também. Então, o pedreiro, quando ele vai montar uma escada, ele tem o espaço e o grau da escada. O espaço, né? E o grau. O grau é assim, ó. Dependendo do grau, um grau mais, né, acentuado, o pisante é menor. O espelho também fica maior. Agora a escada, quanto mais deitada ela for, você tem como alongar o pisante e o espelho é menor. A gente fala escada descansada, né? Então, quando você olha Efésios capítulo 4, você percebe que isso aqui é uma escada espiritual. Eu vou ler e você presta atenção. Efésios capítulo 4. Olha só. A unidade do corpo de Cristo. Pelo menos é assim que está o subtítulo. Presta atenção nisso aqui. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação. Da vocação com o que foste chamado. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Presta atenção. Como que é o primeiro degrau dessa escada? Procurando guardar a unidade do vínculo da paz. A unidade no vínculo da paz. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa. Presta atenção no vossa. Da vossa vocação. Ele está conversando aqui com quem? Os crentes de Éfeso. Então, a vossa era a vocação deles, não a nossa 2000 anos depois. Ele continua: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como Paulo defendeu que o batismo verdadeiro não era mais o batismo ablução, o batismo de João, Paulo defendeu em Romanos 6 que o verdadeiro batismo seria o batismo não da imundícia da carne, aquele que lava por fora, mas o batismo que lava a pessoa na boa consciência.
lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, o próprio Pedro também falou isso. Paulo fala um só batismo, ele está falando daquilo que ele falou em Romanos 6, que era o batismo na morte e na ressurreição. Batismo em água era para judeus, porque o batismo em água, João disse que era para arrependimento. Arrependimento do quê? De quem estava transgredindo a lei, né, mosaica. Por quê? Porque 1 João capítulo 3, versículo 4 diz que pecado era a transgressão da lei. Pecado era a transgressão da lei. Então ele continua: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas, advérbio, mas a graça foi dada a cada um de nós, ele se inclui, segundo a medida do dom de Cristo. Ah, tá. Então, quando você lê Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 10 até o versículo 15, você vai ver que Paulo tinha razão quando ele disse que a graça foi dada a cada um deles segundo a medida do dom de Cristo. Infelizmente, a grande maioria dos discípulos não tinham entendido e nem recebido o dom de Cristo. E qual era o dom de Cristo? Qual era? Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Quem era cativo e quem era o cativeiro? O cativo era os judeus. O cativeiro eram as leis judaicas, as leis mosaicas. Era um cativeiro para os judeus. Então, Cristo na cruz, ele aniquilou tudo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13 até o 17 ali. Então Paulo diz, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem seriam esses homens? Preste atenção nisso aqui. Ora, isto, ele subiu, ele está falando, ora isto, ele está fazendo uma referência àquilo que ele tinha falado antes. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu as partes baixas da terra? É uma pergunta. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra? Ô querido, só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Parece que precisa desenhar. É porque quando você lê do jeito que tem que ser lido, respeitando as entrelinhas, você entende. Ora isto, ou seja, ele subiu, que é senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Cristo, para a religião, ou para os religiosos, ainda não fez isso aqui, ó. Porque eles dizem que Cristo não cumpriu nada, ou não cumpriu todas as coisas, ainda tem que cumprir, mas Paulo, nos dias dele, estava dizendo também, assim como João disse no livro de Apocalipse, Paulo estava dizendo também que Cristo, ele tinha subido acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí você pega no pé do religioso, você apresenta isso aqui para ele, ele vai dar um nó da garganta, você tem que ter coragem. Só que a maioria dos crentes não tem coragem de enfrentar o líder, o pastor, o santarrão lá, não é? Ele não tem. Por quê? Porque quando ele tem coragem, ele joga isso aqui na cara dele. Aí você fala assim, vem cá, querido, pastor, ou líder religioso, ou meu mestre, meu Deus, meu santarrão, ou meu mentor. Como é que fica isso aqui? Que Paulo disse que aquele que desceu, referência a Cristo, é o mesmo que subiu acima de todos os céus
para cumprir. Tá vendo? A causa e efeito. O para e por é efeito. Causas e efeitos. A causa foi ele subir. O efeito foi ele descer. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Você está vendo que descer e subir são duas causas. Uma é efeito, causas e efeito. A causa foi descer, mas o efeito foi subir. A causa foi descer, mas o efeito foi subir. Riscou o disco. A causa foi descer, o efeito foi subir. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora vem a cereja do bolo. Preste atenção no versículo 11. E ele mesmo deu, ele é pronome elevado, referência a Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, não é título, é dons. Aqui, ó, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, deles. Esse nós é a primeira pessoa plural, tá, querido? Não é a terceira, não é nós hoje, não, tá? É a terceira, é eles. É a terceira, é eles. Quando Paulo escreveu, era a primeira pessoa. Mas como que eu estou há 2000 anos depois da primeira pessoa, eu posso me referir à primeira pessoa do plural como primeira pessoa? Se eu estou há 2000 anos depois, essa primeira pessoa virou terceira. Eram eles. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Aí vem os dons. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, dons, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Esses eram os dons que Cristo, na sua descida e elevação, ele deu. Agora, o checkmate, olha. Tendo os dons, para que era? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Você quer mais? Você quer mais? Por que os dons foram dados? E era válido no primeiro século? 1 Coríntios capítulo 13. Presta atenção nisso aqui. 1 Coríntios capítulo 13. Eu nem ia ler, mas desceu agora. 1 Coríntios capítulo 13. Presta atenção nisso aqui. Como está marcado, eu tenho que tirar a marcação aqui. Desculpa aí você. Minha Bíblia é assim mesmo. É toda marcadinha. Aí. Capítulo 13 do 1 Coríntios. Olha. Versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecia vai cessar. Havendo língua, desaparecerá. O amor nunca falha, mas havendo profecia, cessarão. As profecias, não é o amor não, tá? O amor nunca falha. Mas havendo profecia, essas profecias vão cessar. Havendo língua, vai desaparecer. E havendo ciência, ela vai passar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tá vendo que Paulo fala em parte, não 100%? Aí, o versículo 10 ele diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que foi aniquilado, querido? Os dons foram aniquilados. Por quê que foi os dons que foram aniquilados? Paulo diz, versículo 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, e de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha renda, toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele classifica aqui os adjetivos do amor. Aí ele termina falando, quando vier, que já veio,
que foi Cristo, né? O que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele estava falando aqui da manifestação do Filho do Homem, do juízo, que Paulo morreu antes do juízo. Então, querido, para você entender, é preciso que você venha para a Bíblia e não fique aí tentando, não é? Tirando água de pedra, tentando tirar água de pedra com líderes, com pastores. Eles nunca vão te ensinar isso. Agora, eu quero dizer, olha, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, o versículo 13. Até... Vou falar sério com você agora. Infelizmente, eu tenho que fazer isso. Você estudou pelo menos um pouquinho para ficar criticando os divulgadores do Evangelho Eterno? Pelo menos um pouquinho assim, ó, um tintim assim. Não estou menosprezando você, não. Não estou menosprezando você, porque você não teve condições de estudar. Eu também, eu estudei. Eu estudei. Não foi porque meu pai e minha mãe tinham condições, não, de dar estudo pra gente, não. O pouco que eu estudei, fiz lá o meu estudo médio, fiz o fundamental, o médio, mas é porque eu precisei até ficar longe do meu pai e minha mãe por um tempo, quando eles mudavam, né? E eu, para não sair do colégio, da escola, eu ficava na casa da minha tia, morando na casa da minha tia, porque eu não queria parar de estudar. Aí eu estudei um pouquinho, deu para estudar. Então, querido, esse até do versículo 13 do capítulo 4 de Efésios é espaço, limite, tempo. O que isso quer dizer, Alberto? Eu quero dizer que os dons, eles tinham validade até, que o verbo até significa espaço, limite, tempo. Os dons era até que eles chegassem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o que essas coisas faziam nas pessoas? Vamos lá. O que é o aperfeiçoamento dos santos? O que o desempenho do ministério? O que é a edificação do corpo de Cristo? O que é a unidade da fé? O pleno conhecimento do Filho de Deus? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, fazia com as pessoas? Porque os dons eram para isso. O que fazia? A causa era os dons que Deus distribuiu para os homens do primeiro século. Mas aqueles dons era para quê? Até que todos chegassem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse era o motivo que Deus deu dom aos homens. Agora, o versículo 14 vai responder. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. E eles alcançaram isso aqui? Na época deles? Sim. Onde que eu vou te responder isso? Evangelho Eterno é bom por causa disso. O capítulo 12 de Hebreus, que foi Apolo, já não foi Paulo, capítulo 12. Olha o que Apolo disse no versículo 22 e 23. Mas tendes chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscrita nos céus, tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Enganaram você de novo.
dizendo que você tem que aperfeiçoar o seu corpo no que você veste, no que você calça, no que você come, no corte do seu cabelo, no batom que você usa, no brinco que você usa, na sua sobrancelha, até mesmo no terno que você usa. Mentiram para você. O que é aperfeiçoado em Deus não é a carne, é o Espírito. Espírito dos justos aperfeiçoado. Prestou atenção? Que na época deles, eles já tinham alcançado isso aqui, mas quem que tinha alcançado? Os judaizantes ou aqueles que entenderam a mensagem do evangelho da graça da época? Que hoje nós evoluímos. Estamos no evangelho eterno. Tchau, fique em paz e medite você do jeito que você pensar.